por Deus que ouvimos pela manhã, 1 Coríntios 12, através das pessoas, seja com uma daquelas 9 manifestações, sugere uma aí, daquelas das mais simples, hein? Curar, mais simples, hein? Ele resolve fazer isto com alguém como eu e você, manifestar-se curando. Quem você vai achar que é? Primeira pessoa foi curada. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou Deus. Só uma pessoa que cura. Quem é? Só Deus cura. Olha o princípio da lógica. Se eu curo, logo sou Deus. Eu curo. Quem diz isto, eu curo, são os demônios. Através de pessoas. Mas vamos falar o outro dom mais discreto ainda do que esse. Outra manifestação do Espírito Santo mais discreta do que esta. Isso aí é complicado, meu caro. Falar língua, isso aí é muito complicado, não é? Mas vamos complicar mais ainda. Em vez de falar línguas, interpretar as línguas. Aí. E quem que vai conferir se a interpretação é correta? Não é? E agora, o poder de manipulação através de línguas e da interpretação das línguas é incrível. Mas por que isso ocorre? Por causa das pessoas que querem ocupar o lugar de Deus. Mas vamos um mais simples do que esses. Tá bem, já que vocês não lembram do simples, vocês querem logo o de grande impacto. Vamos lá. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Isso é uma manifestação do Espírito Santo discreta. Jesus fluiu na terra com as manifestações do Espírito Santo nele, desde a relação com o Pai para ouvir o que o Pai dizia e ver o que o Pai estava fazendo, até saber o que estava dentro das pessoas. Quando ele contou para a mulher junto ao poço, a história dela, tocou na história dela, ela ficou boquiaberta. Como Jesus podia saber disso? Então alguém diria porque ele era Deus. Não é porque ele era Deus, porque ele estava com o ministério como filho do homem. Era através desta manifestação do Espírito. Todas as manifestações de 1 Coríntios 12 eram no nível mais alto manifestadas em Jesus. Então era através desta palavra de conhecimento. Agora você imagina, eu passo por aqui e daqui a pouco olho para esse irmão e desconfio do que aconteceu com ele há 12 anos passados e o que está na mente dele a esse respeito até hoje. E eu falo com ele, ele desmonta e diz: como você sabe disto? Aí ele vai ter um temor de Deus muito grande. Uma revelação, recebeu a revelação do Senhor. E eu então me acho, né? E aí começa a criar uma relação que contém sobre ele. Os irmãos que participaram da escola de treinamento profético do Mark Scott sabem que o momento mais crítico da escola, em todas as horas, foi quando ele tratou de falsos profetas. Ele ministrou rompimento de maldições de falsos profetas que entraram nas pessoas. Em algumas cidades, em algumas escolas, 80% dos crentes que estavam ali foram à frente para isso, e naquela hora o que aconteceu de curas é impressionante, que ao quebrar o efeito da ação de falsos profetas, desbloqueava uma série de partes do corpo da pessoa. Não é? Eu vi isso em todas as escolas. Lá em Geneva foi pequeno o alcance,
E também no Rio, as duas últimas escolas já estão correndo num outro nível. E o grande impacto das escolas do bloco anterior que ocorria nesta hora era impressionante. E as reações que havia entre os líderes que estavam ali. Porque aquela descrição simples que o Martin Scott traz de evidência de falsos profetas, aquilo ia caindo em vários. E se os membros das igrejas estivessem ali, imagina, eles estariam sendo expostos. Porque falsos profetas trabalham com abuso. E eles se movem como sendo deuses. Ora, Deus não pode abrir revelação maior para nós. Se o fizer, cairemos numa situação, entraremos numa armadilha destas. E aqueles que têm esta síndrome de Deus, eles não têm o sentimento de Jesus, o mesmo sentimento de Jesus. Eles não buscam honra em função dos cargos que ocupam. Eles não buscam honra em função de coisa alguma. Os servos verdadeiros de Jesus, os filhos legítimos de Deus, dos quais a mente de Jesus flui e dos quais está crescendo a identidade de Jesus, têm o mesmo sentimento de João, o precursor, a voz do que clama no deserto. Clama no deserto. Para quem? Quem vai escutá-lo no deserto? As feras. E Deus esmaga uma geração inteira que vivia debaixo de um extremo engano, lhes dizendo: se vocês querem ouvir, saber alguma coisa, vá ao deserto. Uma geração inteira de líderes poderosos e que se colocavam em posição de serem cultuados o tempo todo. Fariseus e escribas. E Deus os coloca numa condição ridícula. Vocês querem ouvir alguma coisa? Ninguém virá a vocês. Então vão ao deserto. E tinham que caminhar e ir ao deserto. E o que ouviam quando chegavam lá? Raça de víboras. Nenhum reconhecimento. Quem vos ensinou? Vos incitou a fugir da ira futura. Produzir frutos dignos de arrependimento. Era o que ouviam. Mas, bem mais tarde, o que ocorre com João? Os discípulos de João, após apresentar Jesus, cumprir a função para a qual ele tinha vindo, apresentou Jesus. Ele foi recolhido de uma maneira muito estranha, né? Como Deus opera de forma completamente, formas tão estranhas, como ele fala, formas estranhas, como que ele retirou João de ação para uma prisão. E como Deus tirou João da terra. Mas nós ficamos chocados. Que Deus é este? Quanta injustiça de Deus para com ele. Uma pessoa acerca da qual Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi do porte de João. E agora, é assim que Deus o trata. É assim que Deus trata a sua família. Que Deus é este? Os soberbos confrontam Deus. E Deus, certamente, ri deles. Não é? E quando João completa o ministério para o qual ele veio à existência, e os que haviam sido discípulos de João, e João os preparou para Jesus. Quando Jesus ia passando, João chamou seus discípulos: é ele o cordeiro, é ele. Está dizendo: saiam, vão com ele. Vocês estão comigo é para irem com ele, não é para irem comigo, é com ele. Alguns entenderam
de maneira tão contundente, que na mesma hora acompanharam Jesus, foram atrás. Até